Fushuya olhou para a interação deles e sorriu. Vocês dois são muito próximos. Vendo isso, ela se sentiu segura. Luzé cortou o bolo com a cabeça olhando para baixo. Ele sentiu que sua mãe parecia ter algum mal-entendido sobre estar perto. Reticências. O bolo foi feito com frutas espirituosas. Foi benéfico para o cultivo. Depois de comer o bolo, Luzé e Luli foram enviados de volta ao seu quarto para cultivo. Luzé especialmente, seu julgamento de formatura estava quase aqui. Lu Wen e Fushuya esperavam que ele conseguisse um bom resultado. O julgamento de graduação dizia respeito à alocação de recursos para um mês antes do exame final. Você pode até conseguir um lugar garantido. Deve ser levado a sério. Voltando a este quarto, Luzé sentou-se em sua cama e começou a digerir o poder espiritual trazido pela fruta espiritual e refinou seu corpo. Não havia orbe vermelho fraco, então o refinamento de sua pele parou. Ele só podia continuar refinando seus ossos. Logo, o céu escureceu e o churiar dos insetos interrompeu o silencioso céu noturno. O quarto de Luzé estava escuro como breu. Seus olhos estavam bem fechados enquanto ele estava imerso no cultivo. De repente, Luzé sentiu um choque em seu cérebro e sua consciência afundou na escuridão. Quando ele recuperou a consciência novamente, o gorjeio do inseto havia sumido. O que veio em vez disso foi o cheiro fresco de grama escovando em seu rosto. O coração de Luzé bateu rápido, e ele abriu os olhos. Quando ele viu a planície de grama familiar, ele quase pulou de emoção. Ele poderia voltar de novo, de fato. Ponto. Já que ele poderia voltar, então os orbes pequenos, repetiu. Os lábios de Luzé se ergueram. A luz verde brilhou em seus olhos enquanto ele procurava ao redor. Coelhinhos, onde estão vocês? Mas Luzé não baixou a guarda. Afinal, havia perigos desconhecidos aqui. Ele ainda não sabia como ele morreu na noite passada. Logo, Luzé viu um enorme coelho cinza comendo grama à frente. Era um pouco menor que o enorme coelho branco de ontem, mas ainda tinha quase 80 centímetros de altura. Luzé chegou a uma distância de 30 metros do coelho, e o coelho levantou as orelhas em vigilância. Quando seus olhos vermelhos viram Luzé, ele mostrou seus dentes afiados de sua boca triangular. A boca de Luzé se contraiu. Toda vez que ele via um coelho fofo mostrando suas presas afiadas, parecia antinatural. Mas ele não era a mesma pessoa ontem. Ele olhou calmamente enquanto o coelho atacava. Os olhos de Luzé ficaram frios. Quando o coelho cinza o alcançou, ele se mexeu e, ao mesmo tempo, deu um forte soco no pescoço do coelho. Rachadura. Houve um som nítido e o coelho cinza continuou caindo alguns metros para frente e chutou as pernas algumas vezes antes de ficar parado. Um segundo matar. Luzé ergueu os lábios. Ele estava muito mais forte do que ontem. Logo, o corpo do coelho cinza virou pó e deixou para trás um tênue orbe vermelho. Luzé ficou surpreso. Foram 2 ontem. Hoje, havia apenas um. Ele comparou a massa dos 2 coelhos. Os mais fortes têm mais orbes de luz ao morrer. Ele só precisaria matar mais alguns para saber. Luzé não pensou mais nisso e pegou o orbe de luz. O orbe de luz desapareceu em sua mão, provavelmente indo para aquela pequena dimensão novamente. Então, Luzé começou a procurar novamente. Logo, ele encontrou mais 2 coelhos. O preto era mais ou menos do mesmo tamanho que o enorme branco de ontem. Havia outro cinza que parecia um gêmeo daquele que ele acabou de matar. Vendo Luzé, os 2 coelhos avançaram com olhos vermelhos como se vissem belas coelhas. Luzé correu e atacou com olhos vermelhos também. Eram pequenos orbes. Ele se esquivou das garras dos 2 coelhos. Luzé deu um soco no coelho cinza até a morte e depois se concentrou no coelho preto. O coelho preto tinha uma defesa mais forte que o cinza e também era mais rápido.
No entanto, Luzé não era o mesmo de ontem. Ele deu 5 socos no pescoço e o coelho preto teve um espasmo ao cair no chão. 3 esferas vermelhas colhidas. Reticências. 1 hora depois, Luzé estava sentado ofegante na grama. Ele era um caçador de coelhos experiente agora. Naquela hora, ele matou 2 coelhos brancos super enormes que eram maiores que os de ontem. Ele então matou 6 coelhos enormes e 13 coelhos pequenos. Ele era cruel e impiedoso. Cruel demais. Incluindo os 3 orbes que ele recebeu desde o início, ele coletou 35 orbes no total. Isso foi incrível. Luzé nunca parava de sorrir. O trabalhador era o mais honroso de fato. Vendo todos esses pequenos orbes, deve ser o suficiente para trazer sua pele, carne, tendão e refinamento ósseo à perfeição, certo? Naquela época, Luli, tio irmãzinha safada. O irmão mais velho vai te ensinar uma lição. Neste momento, o sorriso de Luzé congelou. Seus olhos estavam bem abertos enquanto ele olhava para a grama 10 metros à frente em descrença. O suor escorria por sua testa. A altura da grama era diferente. Alguns estavam apenas a seus joelhos, alguns tinham mais de 2 metros de altura. Luzé desapareceria se ele entrasse. No mato com cerca de 1,6 metro de altura, havia um par de olhos dentro da grama. Ponto. Luzé sentiu que seus olhos estavam embaçados. Ele piscou, mas descobriu que os olhos desapareceram. Então, a grama parecia estar se movendo lentamente. Quando saiu daquele pedaço de grama, Luzé finalmente viu o que era. Era um enorme lobo verde com 1,5 metro de altura. Sua pelagem era de uma cor verde pura que era muito parecida com a grama. Parecia liso e fino. Era definitivamente uma pele de nível superior. Claramente não havia vento soprando, mas ainda estava balançando. Seus olhos eram verdes também. Apenas o anel branco de seus olhos era de uma cor diferente. Luzé sentou no chão e olhou para o enorme lobo. O lobo também olhou para Luzé. Seus olhos se encontraram e ambos ficaram atordoados. Isso não era científico. Este era um tigre certo. Como poderia haver um lobo tão grande? Ponto. Mas sua cor era muito boa. Os olhos verdes do lobo lançaram uma luz gélida. Também parecia um pouco cuidadoso, como se ele nunca tivesse visto um ser vivo assim antes. Momentos depois, ele abriu a boca mostrando suas presas geladas e rugiu para Luzé. Luzé. Ponto. Havia um lobo enorme de 1,5 metro de altura rugindo para ele. Parecia super feroz. O que devo fazer? Devo latir de volta. Devo agir como morto. Apenas quando Luzé estava pensando sobre isso, o enorme lobo parecia estar ficando impaciente. Ele disparou uma coisa de lâmina de X semitransparente que cortou o ar fazendo sons estridentes. Antes que Luzé pudesse reagir, ela cortou impiedosamente em seu peito. Seu peito inteiro parecia ter sido aberto como papel. Enormes quantidades de sangue saíram que ele parecia uma fonte humana. Tio, finalmente sei como morri ontem. Estes foram seus pensamentos finais antes de sua consciência afundar na escuridão.